Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Intox, agora em 2021. A todos, a qual não falei aqui ainda, um feliz ano novo. Estamos retomando a nossa agenda de lives. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces do Brasil, host do Intox. E hoje, para abrir o ano de 2021 aqui na nossa programação digital, tenho o prazer de receber a querida Denise de Pascoal, fundadora e diretora comercial da Tendências Consultoria. A gente vai falar das perspectivas econômicas, né, e as tendências para 2021. Denise, seja bem-vinda à nossa transmissão ao vivo de hoje. Obrigada, Thiago. Bom dia, boa tarde aí a todos e um feliz 2021 aí para todo mundo. Muito bom, chegou, né? 2021, finalmente. Vamos que vamos. Denise, quanto tempo, hein, Denise? A última vez que nos encontramos naquele evento lá no São Paulo Expo, né? Foi mesmo. Isso muito foi bacana. Em 19, eu acho. 2019. Porque o ano passado a gente não encontrou ninguém, né? Então... É verdade, mas a Denise que esteve aqui, ó, para quem acompanha o Intox, tem vários vídeos aqui que a gente passava dos encontros do Procurement Club e a Denise está lá como uma das entrevistadas. Muito legal. Seja bem-vinda, Denise, ao nosso bate-papo. Para você que está conectado aí, né, lembrando a todos, né, hoje a gente está com um horário um pouquinho diferente, geralmente é 11h30, hoje a gente começou meio-dia, para ter um pouquinho mais de liberdade para vocês nesse horário. A transmissão ao vivo no YouTube e no LinkedIn do Intox, da Regos Brasil, da Level, aqui no perfil, no meu perfil também. Queria pedir que todos, mais uma vez, participem, comente de onde estão assistindo, né? De onde, a cidade, bairro, estado, de casa, do escritório, né? Tá de férias, tá trabalhando, manda pra gente, a gente quer saber. Mandem suas perguntas para a Denise aqui, o tema hoje é muito interessante, influencia todo mundo, né? Como é que vai se comportar 2021 na visão da Tendências Consultoria Integrada, né? Uma das principais consultorias de análise e inteligência financeira do mercado. Não se esqueça de marcar o seu amigo, o pessoal que está no LinkedIn, com @ aqui, para a gente trazer mais pessoas. O pessoal que está no YouTube, basta copiar e colar o link e mandar para o amigo. Compartilhe a live agora é um bom momento. E lembrando a todos também que todas as lives do Intox são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e a gente reposta no YouTube da Regos Brasil e do Intox para também trazer mais acessibilidade para o mundo de negócios. Queria dar um abraço para o pessoal da Regos e da Level, todos os clientes, colaboradores aí das duas empresas que trouxeram o Intox, e também para a Verity, super parceira do canal. Amanhã, inclusive, tem live da Verity, depois eu vou mostrar para vocês. E quem não segue ainda, por último, eu prometo ficar quieto, quem não segue ainda, segue lá no LinkedIn e no YouTube, são mais de 200 horas de conteúdo. Ano passado foram 167 lives do Intox aqui, super bacana para vocês poderem estar acompanhando. Pessoal, a Denise de Pascoal, né, ela é fundadora da Tendências, diretora comercial também, ela é economista com graduação pela USP, pós-graduada em economia de setor financeiro pela FIP da USP e especialização em administração para graduados pela FGV, né? Ela já foi pesquisadora no FIP e no IESP também. E aí, Denise, 2021 é 2020 Plus, né? Já é uma versão Plus de 2020, ou 2021 dá para a gente ser um pouco mais otimista? Queria começar, então, abrindo com você aí, assim, o que seria aí, em geral, né? O que foi a pandemia como resultado para 2020, né? A gente já sabe de todos os impactos, mas tem setor que saiu bem, tem setor que retoma, e vamos começar a partir daí. Tá, eu acho que assim, a gente não precisa reviver o que foi 2020 nesse sentido, né? Todos vivemos na pele a pandemia, mas ela é inevitável como fator importante para definir o que a gente viveu no ano passado, né? Setorialmente, Thiago, como você citou, acho que assim, nem foi muito heterogêneo, né? Setores, acho que em geral teve um baque grande em março, quando as atividades foram suspensas, quando as empresas tiveram que se organizar em home office. E a partir daí, eu acho que o grau de recuperação foi muito distinto entre os setores, né? Então, alguns setores enfrentaram uma forte recuperação e, na verdade, voltaram mais rapidamente aos níveis pré-pandemia, até acima disso. Aí a gente pode estar alimentação, com a questão da alimentação no domicílio crescente, supermercados, foi o setor, o varejo de forma geral, e aí bastante impulsionado pelo comércio eletrônico, o próprio setor de construção civil foi um setor de materiais e depois da própria construção que se recuperou, setores que demoraram um pouco mais, setor automotivo um setor que demorou um pouco mais, e basicamente aí eu acho que quem ficou de fora dessa recuperação e que tende a vivenciar essa recuperação apenas em 21, o setor de serviços, né? Então, bares, restaurantes, turismo, todo esse setor mais ligado de serviços a famílias, prestados a famílias, foi um setor que, enfim, ainda não se recuperou, boa parte das restrições ainda incidem sobre esse setor, então a gente já tem indústria voltando, né? Plantas funcionando normalmente, mas o setor de serviços demorando um pouco mais.
E esse é um ano de recuperação. Nesse sentido, é fácil ser otimista, né? Porque 2020 foi um ano ruim em termos gerais. A gente tem um PIB que vai cair aí, a estimativa da tendência é 4,4, mas enfim, então, temos um PIB caindo no ano passado 4,5, então nesse sentido esse é o ano de recuperação. Acho que a grande discussão que a gente vai fazer agora é se essa recuperação vai ser mais forte ou menos forte, né? Eu acho que no fundo que cara essa recuperação tem é que é a discussão para 2021. Muito bom, eu acho que uma coisa que todo mundo, né, provavelmente aqui já vai mandar uma pergunta é assim, o que muda na nossa economia, nas finanças, se a gente tiver uma vacina antes? A gente já tem a vacina, né? Se a vacina começa a ser aplicada antes ou depois. Eu vi algumas notícias de mercado e eu até acompanhei naquele evento que vocês fizeram em dezembro, que eu achei muito interessante, da tendência. Depois, no finalzinho, a gente vai falar um pouquinho mais aqui da tendência também, mas que muitas empresas demorariam para passar por certas mudanças, ainda com medo, né, dessa segunda onda e tudo mais. A segunda onda veio, pegou todo mundo, mas ao mesmo tempo que chegou a segunda onda, chegou também a vacina, né? Você acha que isso muda muito o cenário também? A vacina é realmente aí, digamos, a varinha de condão que vai fazer com que o cenário econômico mude rapidamente? Eu não sei se mude rapidamente, mas assim, a gente espera na tendência de um crescimento de 2,9 para esse ano, que não é um crescimento colossal, né? E aí depois a gente discute aí as causas, por que a gente vê uma recuperação moderada, mas o que está por trás dessa hipótese? Está uma vacinação acontecendo no Brasil de forma mais disseminada, eu diria, no segundo semestre, mas que a gente tivesse já ao longo do primeiro semestre o início desse processo de vacinação. Isso não vale só para o Brasil, não, também acho que vale para o mundo, né? Eu acho que a hipótese de um mundo crescendo em torno de 5,2% esse ano, é uma hipótese que tem por trás uma vacinação mais massiva até o final, no caso do mundo mais antecipadamente, né, porque a gente acho que está um pouquinho atrasado nesse processo, então a gente tem aí os principais países tendo até o segundo trimestre, aí vacinado boa parte das suas populações. Então, eu acho que isso é, sim, fundamental para a gente pensar no que acontece esse ano. E aí, acho que só para ilustrar essa própria, que eu acho que é quase terceira onda, se a gente fosse dizer, nos países desenvolvidos, né? Porque a gente já teve a onda pós-verão e agora de novo, né? Mas, enfim, fechamento de atividade na Alemanha, na própria Inglaterra, isso já afeta um pouco projeções para esse ano, né? Então, o tamanho disso depende, sim, de como é que, quão rápido ou não a gente vai ter uma pandemia debelada. É difícil imaginar que a gente vai ter um 21 totalmente parecido com o que era o pré-pandemia, mas pelo menos que a gente vá retomando atividades e que atividades que estavam fechadas possam voltar a funcionar. Isso é fundamental, sem dúvida, para a gente ver a cara. O que está na nossa cabeça ali na Tendências nós temos um processo de vacinação que começa agora e que tende, eu diria que quase que o ano inteiro, né? Mas assim, até o segundo semestre a gente ter uma boa parte da população vacinada. Você acha que, agora, pensando assim, né, esse monte de lockdowns e tudo que a gente viu agora, nada disso estava programado, né? Então, quando a gente pensava ali no cenário econômico mundial, principalmente, ali em novembro, outubro, muita coisa ainda estava sendo discutida já com a vacina em vista, mas sem essa questão. Isso com certeza afeta, né, Denise? E você acha que a gente pensando em câmbio, por exemplo, dólar, euro, a gente já está vendo uma forte subida do dólar hoje, até pelas notícias que a gente tem acompanhado lá nos Estados Unidos. Se tivesse que chutar, eu sei que aqui não é bola de cristal, né? Mas assim, a gente deve ter ainda provavelmente um primeiro trimestre de moeda desvalorizada no Brasil, talvez. Eu acho que de muita volatilidade, pelo menos, Thiago, porque, assim, é o que você comentou, acho que não estava previsto novos fechamentos agora, né? Eu acho que a ideia era assim, agora começa a vacinação, de certa forma as coisas vão retomando, né? E o que a gente tem o contágio está andando tão rápido que você precisa segurar as pessoas em casa enquanto vacina para que a coisa efetivamente fique mais disseminada. Então, sem dúvida nenhuma, isso pode afetar. Eu diria que o movimento do dólar é muito afetado pelos Estados Unidos e pelas eleições, pelo pós-eleições, pelo que a gente viveu na semana passada e o desdobramento do pós-invasão ali do Capitólio, né, e da própria... da cerimônia que a gente vai ver, enfim, eu acho que a gente tem um desdobramento importante aí, com democratas ali, com maioria no Congresso. No fundo, acho que assim, já entrando aí na questão das eleições americanas, acho que o desfecho é um desfecho até positivo, no sentido de que os republicanos, o trumpismo perdeu força, né? Então os republicanos, no fundo, viram e falam, não, isso aí não dá, né? Então não vou apoiar isso.
Isso faz com que a gente possa ter a onda azul, acabou até acontecendo no Senado, que era uma coisa que a gente imaginava que talvez não acontecesse, então você teve ali a maioria dos democratas no Senado, isso permite que você possa ter as políticas anunciadas ali pelo Biden acontecendo de forma mais vigorosa, né? E aí você pode ter um programa de estímulos ali para a economia norte-americana até mais forte. Isso tende a valorizar o dólar, sim, porque aí você tem, no fundo, Estados Unidos crescendo mais e mais capitais migrando ali para a economia norte-americana. Então, você pode ter um movimento do real mais desvalorizado por conta disso. Adicionalmente, eu acho que tem essa volatilidade. Então, a gente pode ter um primeiro semestre, sim, ainda de muita volatilidade e moeda mais desvalorizada, ainda que do ponto de vista de oferta e demanda de dólares, vamos dizer assim, a gente poderia estar no nível abaixo de 5, por exemplo, para o Brasil, né? Muito bom, muito bom. Bom saber, até porque deve ter muita gente planejando, né? O famoso consumo de vingança, né, Denise? É quando o cara ficou um ano inteiro sem viajar ou sem comprar alguma coisa, de repente, quando as coisas melhorarem, vem aquele consumo de vingança, o dólar, ele afeta muito, principalmente alguns setores que você comentou, né? Acho que o turismo, passagens aéreas e tudo mais, né? Agora, deixa eu te perguntar, antes da gente entrar aqui em questões do Brasil, né? Ainda olhando o cenário internacional, muito tem se falado aí da logística e de toda a cadeia de suprimentos que gira em torno não só das vacinas, como até da retomada de negócios, né? A gente viu agora há pouco que PIBs positivos somente de países como China, Índia, etc., que conseguiram manter mais ou menos a sua cadeia produtiva, mesmo com o impacto da pandemia. Você acha que isso é uma vantagem para o Brasil, por exemplo? A gente tem uma demanda reprimida industrial grande, que a gente consiga apoiar essa necessidade industrial que talvez 2021 comece e os próximos anos intensifiquem aí de demanda global? Você acha que o Brasil vai estar bem posicionado aí quando o assunto é logística? Afinal de contas, a gente é um país que tem muitos portos, né? A gente tem, apesar de ainda ter muito o que melhorar, né? Mas logisticamente falando, o Brasil é um país, um bom player nesse mercado. Como é que você olha para isso nesse sentido? Eu acho que o Brasil tem sim uma posição destacada quando a gente tiver a retomada aí da economia. Não só por conta disso que você falou, assim, nós realmente conseguimos colocar o nosso produto lá fora sem maiores problemas, ainda que tenha bastante ineficiência e que esse é o maior espaço aí, quando a gente fala de concessões e privatizações que ainda podem acontecer, tem muita coisa nessa esfera ainda para vir, e aí eu acho que nesse sentido nós somos um bom um capital atraente, né, do ponto de vista de quem vem investir em logística e infraestrutura aqui, exatamente por isso que você falou. Mas acho que o ponto principal é que nós efetivamente estamos bem posicionados do ponto de vista da oferta, né? Então a gente tem uma China, como você bem citou, China e Índia, que cresceram, foram os pouquíssimos, né, países que cresceram. A gente vê todo mundo aí com recessão na casa dos 4, 5 ano passado, é o que vai aparecer quando os números saírem, e que deve crescer bastante esse ano de novo, né? E são países importantes aí, demandantes das nossas commodities. Então, acho que nesse sentido nós estamos bem posicionados. Isso vale também para as nossas exportações de alguns outros setores. Setor de bens de capital, que exporta muito para os Estados Unidos, a gente tem, no caso de automotivo, a questão da Argentina, que é um player importante, que tende também a apresentar uma recuperação esse ano, teve uma queda muito forte ano passado, mas tende a apresentar alguma recuperação esse ano, então a gente está assim, pode ter um bom momento por conta disso. Esse número que eu comentei de PIB leva em conta essa recuperação, sim, do setor externo. Acho que quando a gente fala de setor externo, nosso problema pode ser muito mais ligado à política externa do que propriamente a condições de receber essa demanda que deve vir a partir do crescimento econômico. Muito bom, obrigado, Denise. Deixar a Denise beber uma água e lembrar a todos aqui que se conectaram, né? Esse é o primeiro Intalks de 2021. Está com a Denise de Pascoal, que é fundadora e diretora comercial da Tendências, né? Consultoria integrada. E a gente está falando aqui sobre perspectivas e tendências econômicas para 2021. Participe, mande sua pergunta, sua dúvida, faça networking. Estou vendo bastante gente conectada aqui. Muito legal. Vários canais, tá, pessoal? Hoje tem no LinkedIn, está no YouTube, está no Facebook, né? Em vários perfis diferentes. O Intalks dominando a rede aí. No dia de hoje, deixa eu aproveitar e já começar a interagir um pouquinho com a audiência. Algumas perguntas que vieram aqui, Denise, o pessoal do YouTube trazendo perguntas, mas e o Brasil, quando a gente fala aqui, né? A gente tem todo problema fiscal, né? E talvez essa indecisão aí por parte do governo, seja em qual âmbito que for, mas como as reformas não caminharam como deveria caminhar, etc e tal, isso impacta diretamente também na nossa recuperação. Como é que está a visão de vocês? Aí eu vou turbinar a pergunta aqui, né? Fala um pouquinho de teto de gasto, fala um pouquinho dos programas sociais, e se acaba, por exemplo, esse incentivo aí, né, do governo agora, o que isso impacta
na economia, e vamos a partir daí. Tá, então realmente assim, os riscos externos são pequenos, porque a gente tem crescimento econômico. Acho que quando a gente fala de risco externo, está muito mais associado a essa posição mais isolada que a gente assumiu aí diante da eleição americana, que pode nos prejudicar do ponto de vista de comércio, né, do que qualquer outra coisa. O nosso grande nó era e continua a ser doméstico, né? E aí aqui dentro é que você tocou no problema número 1, número 2, número 3, que é efetivamente a fragilidade fiscal. Nós já tínhamos um problema fiscal, né? As medidas de enfrentamento à pandemia aumentaram esse problema, e aí é o auxílio emergencial e as políticas ligadas a crédito, principalmente, mas principalmente o auxílio, em termos de desembolso mesmo do governo. Então, a gente sai da pandemia ainda numa situação mais frágil ainda, né? Com uma dívida, uma relação dívida-PIB batendo ali nos 90 e poucos %, então a gente tem uma situação bastante complicada do ponto de vista fiscal. Já precisávamos de reformas antes, né? Então fizemos a reforma da Previdência e tínhamos um caminho longo aí para trabalhar outras questões importantes que nos atrapalham do ponto de vista fiscal. Despesa com pessoal, né, que é muito rígida e que a gente teria que mexer de alguma forma, e aí vem a reforma administrativa, tem a reforma tributária, que é menos uma reforma do ponto de vista de fiscal, né, porque ela não vai nem arrecadar talvez mais nem menos, vamos dizer que o grande objetivo é que a carga fique parecida com o que está, mas é uma reforma bem importante do ponto de vista de competitividade, e uma série de ajustes ali na máquina, tem a questão dos gastos vinculados de saúde e educação, a desvinculação dos gastos, tem uma agenda grande aí fiscal, ela continua sendo necessária. Então a gente continua com os mesmos problemas, com mais um que a gente criou, né, e que a gente não criou, enfim, o auxílio emergencial era fundamental para enfrentar a pandemia. Essa renda sai realmente, né? Assim, se ele não for de alguma forma prorrogado, e é bastante provável que não seja, em função da própria questão fiscal e dificuldade de prorrogar esse programa, você tem essa massa de renda saindo, tem uma outra massa de renda entrando para consumo esse ano, que é o aumento do emprego, que ele vai acontecer por conta da recuperação econômica. A questão é, esse aumento do emprego não é suficiente para fazer frente à saída de recursos que sai com o fim do auxílio emergencial. E isso faz com que, essa é uma das razões pelas quais a gente vê uma recuperação moderada também no Brasil, né? A gente tem um fôlego de consumo que existiu durante a pandemia que deixa de existir. Então, esse ano a gente tem queda de renda. No ano passado a gente teve uma massa de renda, quando a gente soma aí renda do trabalho, renda dos programas e aí do auxílio emergencial, renda de aposentadoria, a gente teve uma renda crescendo 4,4%, esse ano a gente tem uma renda caindo 3,8%, exatamente por conta dessa saída, sai uma fonte importante de renda, e aqui entra no lugar, não é do mesmo tamanho, né? Então a gente tem alguns setores que foram muito turbinados por essa renda do ano passado, que tendem a ter alguma acomodação. Legal. Vou trazer algumas perguntas aqui. O próprio Egídio Oliveira, um abraço para o Egídio aqui, conhecido de nós dois, aqui, ele diz o seguinte, que muita gente, quando começou a pandemia ano passado, dizia que o PIB do Brasil ia cair de 9 em 10, e agora a queda real mais próxima do que você falou aí, né? Então, de 4,5, 5, o que acabou melhorando, né? O que os economistas erraram lá atrás, ou o que melhorou fora da previsão que fez com que isso tenha acontecido? Foi só a renda emergencial ou não, né? Ou realmente teve alguma coisa que realmente o Brasil conseguiu fazer de diferente ali? O que você acha que dá para olhar para trás e falar, nossa, realmente aqui a gente não previu isso aqui, Denise? Eu acho que o impacto do auxílio a gente não previu, né? O tamanho que ele seria e como ele seguraria, o colchão que ele faria para o consumo, acho que esse é um ponto. Depois, a verdade é que, assim, as projeções de crescimento do ano passado, elas dependiam muito do que ia acontecer com a pandemia, né? O quão fechado a gente ia ficar. E a verdade é que aqui a gente ficou pouco fechado, em termos de todas as atividades mesmo. Então, acho que foi um pouco essa mistura dessas duas coisas que fez a gente ir revendo mesmo ao longo do ano as projeções, a tendência de uma projeção no pico ali de queda de 7,7% do PIB, e estamos terminando com 4 e 4, então assim, você tem uma mudança, teve uma mudança grande sim, mas acho que o que fez muita diferença foi o auxílio, acho que o papel que o auxílio teve, e as próprias políticas de auxílio também, as pequenas e médias empresas de crédito do Banco Central, foram muito relevantes para esse resultado, né? O tamanho do auxílio foi grande, né? E foi maior e impactou de forma muito mais positiva do que a gente esperava. Muito bom, vamos trazer agora outras perguntas aqui da nossa audiência, né? Coisa muito interessante. O pessoal pergunta assim: se eu tivesse que tirar sua bola de cristal aí e falasse um pouquinho aí,
que você acha? Como é que você acha que caminha a inflação? A gente está vendo isso, até te perguntar, o setor imobiliário está sofrendo aí com GPM de 20%, com todos os aluguéis caindo por um lado, de repente vem o reajuste a 20%, que assim, a gente sentiu que muitos dos índices perderam um pouco do sentido, né? Então, como é que a gente tem um IGPM a 20 e uma inflação real de 5, 6? Como que vocês veem assim? Você acha que também tem um comportamento desses índices que não necessariamente estão ligados diretamente à nossa economia, estão muito influenciados por fatores externos? O IGPM é um índice que pega muito impacto da desvalorização cambial, né? Então, por definição, ele é o índice geral de preços, ele tem um pedaço grande do índice que tem a ver com preços no atacado, e é isso que faz com que, quando você tem uma subida do câmbio, você tem aumento de preço. Você teve o câmbio e teve também falta de muita matéria-prima que também subiu o preço por questões logísticas ligadas à pandemia, também afetando o IGPM, né? E aí a gente teve esse resultado completamente descolado da inflação ao consumidor, que foi bastante afetada pela queda aí da atividade econômica, né? Então, preços de vários produtos caíram, os preços de serviços despencaram, porque você teve esse impacto da atividade econômica sobre a inflação do consumidor. Teve alta de preço de alimentos, que são mais influenciados mesmo pelo câmbio, mas teve queda de preços de outros produtos. Para 21, a inflação ao consumidor deve ficar bem comportada de novo. A gente espera na tendência uma inflação de 3,4%, que é uma inflação bastante bem comportada, e fala, como é que esses 20% não chegam no consumidor, né? E tem a ver com uma demanda ainda muito fraca. Então, setorialmente, tem setores que vão efetivamente repassar, mas no todo, né, considerando que serviços têm um papel muito grande aí nos orçamentos dos consumidores, você tende a ter uma inflação ao consumidor bem comportada. E eu acho que você citou um ponto importante aí, né? Indexador de contrato. Indexação contratual é uma praga que a gente carrega ali dos nossos vários anos de inflação elevada, né? Tem a ver com a forte indexação da economia brasileira, a gente não se livrou dela e todo mundo tem lá sua cláusula de reajuste anual, né? E, particularmente, os aluguéis, você convencionou no mercado que eles vão pelo IGPM, do ponto de vista de o que move aquele preço, né? Ele tem muito mais a ver com uma inflação ao consumidor. Quando eu alugo para uma pessoa física, a pessoa física do outro lado tem uma inflação que está muito mais ligada à inflação do consumidor. E mesmo quando eu estou falando de corporativo, eu estou falando de um mercado que está localizado aqui no Brasil, faz pouco sentido aquele aluguel, no fundo, ser ajustado pelo IGPM, que tem esse impacto mais ligado mesmo a câmbio, né? No momento de desvalorização, como a gente viveu no passado, ele acaba carregando isso. Mas é difícil, né? Você tem que fazer uma negociação pesada aí para conseguir mudar essa mentalidade de que o IGPM é que reajusta os aluguéis. E o que a gente vê no caso dos aluguéis, no fundo, é um monte de negociação ali entre inquilinos e proprietários, seja corporativo, seja residencial, porque todo mundo olha e fala, bom, não faz nenhum sentido esse aumento, eu ainda tenho vacância não desprezível, inclusive no corporativo, ainda que o setor de construção civil tenha ido bem, não faz sentido eu, de repente, ficar batendo o pé nesse reajuste aí e perder o locatário que eu tenho lá hoje, né? Com certeza. E cada vez mais, eu vou te falar, a gente tem visto, principalmente eu que estou no mercado imobiliário, né? É extremamente difícil você justificar um IGPM. Bateu 25% agora com o lado 12 meses. Você fala, cara, como? Você tem vacâncias, tem preço caindo por metro e tudo mais. Mas muito boa essa análise. Denise, a gente começou a receber algumas perguntas aqui também que eu acho que são bem específicas, mas vale a pena você citar um pouquinho, até pelo conhecimento todo de vocês, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de agenda de privatização, né? O ano passado era o ano para acontecer, não aconteceu. Provavelmente muita coisa foi prorrogada para esse ano, mas provavelmente é o que mais afeta a economia de curto prazo, né? Digamos assim, uma boa privatização traz caixa para o governo, permite com que o Brasil saia da situação de quebrado para poder estar investindo em setores importantes. Vocês veem isso como um caminho também na análise de vocês? Como é que é? Eu diria que essa agenda andou com uma menor velocidade do que a gente esperava, inclusive, né? E aí eu acho que, do ponto de vista do governo federal mesmo, de não conduzir esse processo. E no ano passado, acho que você teve adicionalmente a pandemia atrapalhando investimentos em várias áreas, né? Mas eu acho que sim, é um caminho, está na nossa conta, tem uma agenda bastante importante.
a despeito da gente não ter tido grandes reformas, a gente aprovou algumas agendas bem importantes aí para a própria privatização, como a questão da lei do gás, do próprio saneamento, da legislação para o saneamento. Então, tem o setor de saneamento é um setor que parece uma grande estrela aí para os próximos anos, né? Já teve, no final do ano passado, o leilão da SEDAI aí sendo divulgado, então, certamente é uma agenda relevante, importante, até menos pela arrecadação de dinheiro aí, dizendo, embora ela não seja desprezível, acho que ela entra ali, a gente coloca na conta para fechar ali o fiscal e não ultrapassar o teto do gasto, mas acho que não é o mais relevante, acho que o mais relevante é a eficiência que você traz para esse produto, para esses serviços, né, o ganho de produtividade que a economia tende a ter no médio e longo prazo quando você tem um serviço mais eficiente, né, e nessa parte de infraestrutura e logística, tem gargalos no lado ferroviário, na questão rodoviária e particularmente no setor de saneamento. Acho que o setor de saneamento, além de tudo, aumenta a qualidade de vida, diminui gastos com saúde, enfim, é um setor extremamente importante para que a gente tenha a universalização desses serviços, e hoje a gente está muito aquém disso, sem dúvida nenhuma, uma das grandes estrelas aí, eu pensando em privatização. Então, é uma agenda relevante, eu acho que deve ser tocada assim, e na medida em que você vai voltando, né, a economia vai retomando, essa é uma área aí de investimento que tende a atrair o investidor estrangeiro também, né, eles estão e continuam olhando para esses setores de infraestrutura. Muito bom. Agora, vamos entrar numa questão mais específica aqui, Denise, das regiões do Brasil. Se a gente tivesse que olhar aí para Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, de maneira separada, aí, como é que é a análise de vocês aí das perspectivas, né, para 2021 em cada uma dessas regiões? Esse é um bom ponto, Thiago. Acho que assim, você teve crescimento heterogêneo entre setores e crescimento heterogêneo entre regiões. Primeiro, pela própria diferença dos setores, né? Então, regiões que estão mais ligadas a setores que foram bem, se saíram melhor. E aí, o Centro-Oeste é um bom exemplo aí por conta do agronegócio, né? Que foi um setor bem mais resiliente em relação aos demais. A própria região Norte perdeu por conta ali da Zona Franca de Manaus, mas tem um investimento bastante importante ali da Vale em minério de ferro, que foi bastante positivo também no ano passado. Então, você teve as regiões, elas se comportaram de forma muito diferente. Em linhas gerais, Norte, Nordeste, Centro-Oeste foram destaques no ano passado. Norte e Nordeste por razões distintas ali, né? O Nordeste e a região Norte, as regiões Norte e Nordeste foram as regiões que mais se beneficiaram com o pagamento do auxílio emergencial. Por várias razões, quando a gente olha os critérios, né, para uma família pegar o auxílio, você vê concentração de famílias que estão dentro desses critérios nessas regiões. Famílias que já recebiam Bolsa Família, tem mais famílias recebendo nessas regiões, trabalhadores informais, setores mais ligados a serviços ali prestados a famílias, então ali tem bastante turismo, então, no fundo, foram regiões que foram muito beneficiadas. Então, a renda, para vocês terem uma ideia, a gente teve, então, eu comentei que a renda subiu 3, quase 4 ali, né, de forma geral, nessas regiões subiu mais de 10, na região Norte, na região Nordeste. Então, assim, material de construção certamente vendeu muito mais no Nordeste do que em outras regiões, foram regiões beneficiadas. Esse ano, essas regiões, de certa forma, sofrem um pouco o reverso aí dessa situação, né? Sai essa renda de auxílio emergencial e a dinâmica dessas regiões, particularmente o Nordeste, ela é mais lenta na recuperação. Então, é uma região que deve sofrer mais. A região Sul, em contraste, no ano passado teve quebra de safra que prejudicou a questão agrícola e ela tem uma concentração de indústrias muito ligadas à questão mais cíclica. Tem indústria de bens de capital lá, que é mais ligada a investimento, que sofreu muito no ano passado, esse ano cresce. Então, é uma região que deve ter destaque esse ano em relação às demais. O Centro-Oeste continua por conta da sua vocação ali do agronegócio, que continua sendo um setor relevante. E a região Sudeste é uma região que se comporta muito parecida aí com o PIB, pensando aí em ciclo, né? Tem muitos setores ali ligados ao ciclo econômico. Então, também esse ano é uma região que se recupera. Teve queda ano passado e se recupera. Então, é realmente um crescimento bem heterogêneo, o que mostra que é muito importante aí para as empresas, quando estiverem pensando em planejamento, abrir mesmo esses planejamentos em regiões de atuação, porque o comportamento é muito distinto, assim. Eu tenho cliente muito focado lá no Nordeste que o ano passado estava sorrindo de orelha a orelha, né? Então, acho que tem mesmo que olhar, porque é muito heterogêneo. Muito bom.
E deixa eu trazer um outro ponto aqui, que eu acho que é um ponto interessante, que foi uma das perguntas do pessoal. Se a gente tivesse que fazer essa análise por classes, né? Classe A, B, C, D, etc., dê o nome que quiser, como é que foi esse movimento, né? Eu li algumas das publicações do Tendências aí que a classe A teve perda de renda, né? Apesar de ser a classe empregadora, talvez até porque foi a mais impactada, digamos, no fechamento dos negócios e tudo mais, mas que quando há uma recuperação elas crescem mais rápido, é isso mesmo? É isso mesmo, a classe A sofre nesse primeiro momento, porque ali você tem uma concentração de empregadores, esses empregadores, primeiro, o que eles veem? O lucro das empresas diminuírem, e aí, consequentemente, sua renda, depois entra na questão da demissão. Então, no primeiro momento, a classe A sofre mais, sim. Paralelamente, no ano passado, como a gente teve o pagamento do auxílio emergencial, classe C e D sofreram menos, e aí eu diria até D, mais do que C, né, mas assim, beneficiadas pelo auxílio. Na recuperação, aí acontece o oposto, né? Então, a empresa se recupera, a lucratividade aumenta, a renda do empresário aumenta antes dele voltar a contratar. Então, esse ano, a gente deve ter a classe A crescendo mais e as classes C e D sofrendo, particularmente classe D, por conta do fim do auxílio emergencial, né? Hoje tem uma matéria grande do Estadão falando sobre aumento da pobreza esperado para esse ano com o fim do auxílio, e é isso mesmo. E não é à toa que a gente vê essa discussão grande de prorrogação do auxílio, né? Assim, do ponto de vista político, né? Os políticos enxergam que isso é um bom canal de popularidade, porque efetivamente faz diferença mesmo no bolso e vai significar mais ou menos pobreza esse ano, sim. Com certeza, muito bom saber. Deixa eu trazer aqui algumas interações aqui com a nossa audiência, muita gente comentando aqui, ó. A Tânia trouxe aqui, ó, o valor do GPM realmente tem sido objeto de muita discussão no mercado imobiliário. Olha só que interessante, a doutora Helen Morena, que é advogada, muitas pensões alimentícias reajustadas no GPM têm gerado muito desespero em quem paga a pensão alimentícia, a mesma coisa, né? Então, reajuste de 25%. A Renata mandando aqui, ó, ótima live, muito instrutiva. A Cláudia mandando aqui, muito relevante, bacana, pessoal participando. Mande sua pergunta, mande seu comentário, né, pessoal? Aproveita aí, a gente tem mais uns minutos aqui com a Denise, que é gigante. Vocês já perceberam que o cérebro da Denise é bem avantajado, hein, Denise? Deixa eu trazer um tema que é uma dúvida pessoal, na verdade. Eu acompanho, pessoal. Vou até mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela rapidinho, produção. Vou trazer aqui ao site da Tendências aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem, uma guia aqui, ó, Tendências, consultoria integrada, para vocês verem. Traz aí para mim, produção. Esse é o site da Tendências, tá? Tendências.com.br, pessoal, para quem quiser conhecer mais, tem aqui sobre todo o trabalho que eles fazem e tudo mais. E aí me chamou a atenção, que eu já tinha visto antes nos destaques aqui, eu quero que você comente um pouquinho. Tá. Recuperação judicial, né? O Brasil aprovou no final do ano passado uma lei mais nova, né? Sobre recuperação judicial de empresas. E eu vi aqui uma matéria de vocês muito bacana. E o meu ponto aqui é o seguinte: num ano onde tanta gente quebrou, tanta gente precisou fechar as portas, né? Tanta gente não conseguiu salvar o seu negócio, seja lá por quê, e que não conhece da lei de recuperação judicial. Essa lei melhorou, não melhorou, deixou o negócio mais fácil, porque é uma coisa que lá fora é muito comum, né? Os Estados Unidos tem o Chapter 11 lá, que é super comum, as empresas acionam, saem da situação ruim, voltam, e aqui não, né? Aqui recuperação judicial é mal visto, né? É um negócio que, olha, a empresa quebrou, tá em RJ, já quebrou, ela muitas vezes não tem nem a confiança de poder voltar. Eu acho que assim, melhorou, a legislação melhorou bastante ao isolar empresário de empresa, né, e tentar recuperar a empresa, montar um plano que seja aprovado por todo mundo, seja seguido. Eu acho que hoje agora a gente já vê, e aí isso tem muito a ver até com o Lava Jato do que com a crise, a gente vê empresas que entraram em processo de recuperação judicial já no final desses processos saindo. Isso eu acho que é um bom efeito demonstração, Thiago, porque eu acho que tem uma questão cultural mesmo, de não querer fazer negócio com uma empresa que está em recuperação judicial, quando no fundo ela está lá num plano, ela tem um plano para cumprir e ela deveria não ter os seus negócios interrompidos, né? Nosso trabalho, em geral, nessa questão de recuperação judicial tem muito a ver com os planos, verificar a viabilidade dos planos. Então, muitas vezes a gente é chamado por credores, fundamentalmente, para olhar os planos e ver se eles fazem sentido do ponto de vista econômico, tanto pensando em cenários. Mas eu acho que sim, eu acho que melhorou sim. Eu acho que toda essa área, a gente está falando de recuperação judicial, mas ela passa por o mercado de capitais, o mercado de crédito, o acesso a crédito melhorou muito.
pela própria taxa de juros baixa, historicamente baixa, que permite que as empresas captem, pelo desenvolvimento e maior competição do sistema financeiro e por inovações que o Banco Central foi, ao longo dos últimos anos, colocando nesse mercado. Então, hoje a gente tem um ambiente de mercado de capitais, isso inclui a própria questão da falência e da recuperação judicial, né, de permitir que os negócios terminem sem tanto sofrimento, né, que eu acho que melhorou muito. Acho que a gente tem um quadro hoje muito melhor desse ponto de vista do que a gente tinha no passado. E deixa eu só comentar a questão das pensões alimentícias. Eu fiquei boba com essa informação, não tinha isso em mente. E é de novo, né? O que o salário daquela pessoa tem a ver com o IGPM? A inflação dele, a vida dele é consumidor, né? Claramente você tem ali um indexador que está lá historicamente aceito, mas que ele não tem a ver com o perfil de quem está lá, né? E aí causa esse desequilíbrio enorme que depois tem que ser negociado, não tem muito jeito. Né? Não, com certeza. Eu mesmo tenho visto, eu acho que tem um consenso. O Brasil carece, apesar de a gente ter muitos índices, a gente carece de educação nos índices, né? A grande maioria das pessoas não sabem o que compõe cada índice, né? Então, e quem trabalha em empresa internacional vai se identificar com o que eu vou falar agora. Não tem nada mais difícil do que explicar o que compõe os índices, né? Para a sua matriz, seja na Europa, Estados Unidos, na Ásia, onde for, porque não há um consenso, né? Qual é o índice oficial de inflação do Brasil, do governo, é o IPCA, o IGPM, porque os contratos variam, né? E aqui é uma característica muito brasileira nesse sentido. Deixa eu trazer aqui, Denise, uma pergunta que eu acho que é bacana aqui, ó, da audiência. Rodrigo trouxe aqui, ó. Há uma tendência de consumo para as famílias em 2021? Oi, Rodrigo. Sim, consumo das famílias deve crescer de novo e deve, assim, quando a gente pega o PIB ali, separa em consumo, investimento, gastos do governo, né, que é o PIB ali sob a ótica da demanda, né, o consumo continua sendo um grande destaque, deve crescer. A questão é só que ele não tem o mesmo fôlego, ou não tem um fôlego adicional para a gente imaginar que ele é capaz de fazer com que a gente tenha um crescimento maior da atividade econômica. Mas o PIB das famílias, ou que o consumo das famílias cresce, sim, ele continua um movimento de recuperação. A questão é, eu estava turbinando ele ali com o auxílio emergencial, né? E isso vai sair da conta, e isso gera um impacto, sim, sobre a renda das famílias. Mas o consumo deve continuar crescendo. Setores mais ligados a crédito, que eu acho que tem esse fator adicional aí para impulsionar a demanda, tendem a ir melhor, e aí o setor imobiliário continua sendo um setor importante, que eu só faço uma ressalva do setor imobiliário porque ele depende muito de confiança, né? Então, esse ambiente mais instável é um ambiente que não deixa o setor imobiliário crescer tanto quanto ele deveria. Mas setor imobiliário, o próprio setor automotivo, então tende a ter, sim, recuperação. A questão é só, tem setores que se beneficiaram demais ali daquela questão, como o setor de alimentos, supermercados, que aí tendem a ter um comportamento mais moderado esse ano. Mas a economia segue crescendo, não é que de repente vai voltar, não. Legal. Agora, deixa eu te trazer um outro ponto aqui, assim, foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui também, só que está lá em cima, até eu encontrar ela, mais fácil, eu já vi, eu vou trazer para você. Você acha que esses incentivos do governo, por exemplo, suspensão de acordo, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, era até dezembro, a gente já viu que boa parte do empresariado brasileiro vai precisar de algum tipo de incentivo, até para poder ter a manutenção dos empregos, né? Na opinião de vocês, você acha que o governo deve fazer um movimento nesse sentido, não? Acho que tem chance, sim. Acho que talvez, inclusive, seja um pacote palatável, vamos dizer assim, né? Já que não vou conseguir aumentar o auxílio emergencial, na tendência a gente aposta que o auxílio não continua e que você pode fazer, no máximo, um Bolsa Família mais turbinado, pegando, ao invés de 13 milhões de famílias, algo como 17 milhões de famílias ali, num ticket médio de R$300. Na verdade, a gente tem ouvido até menos do que isso, até um governo mais conservador dizendo que simplesmente vai rearranjar o Bolsa Família, vai ficar o número em torno de R$200, pode até ser que seja mais conservador, o que faz sentido diante do desafio fiscal, seria ótimo, mas enfim, eu acho que até existe algum espaço para aumentar esse programa, mas ele é limitado. E aí, eu acho que a moeda de troca, vamos dizer assim, pode ser sim, dar um pouco mais de fôlego aí para os empresários. Essas medidas foram muito importantes também para segurar o emprego. Bem lembrado, naquela linha do que os economistas não previram, acho que a gente também não previu que o bem ia ter um impacto, a AMP do bem lá ia ter um impacto tão significativo, né? Então, acho que sim, acho que existe espaço, sim. Muito bom. Deixa eu trazer mais algumas perguntas aqui da audiência. O Egídio mandou uma aqui interessante, né?
fragilidade fiscal do Brasil não é de hoje, né? A gente tem isso há muito tempo. O que você acha que precisa ser feito para superar isso definitivamente? Ou seja, né? É só a reforma fiscal tributária resolve ou não, né? A gente só vai apurar o imposto de maneira mais fácil, mas não vai mudar efetivamente os percentuais dos impostos. Eu acho que assim, a gente está em crise fiscal há muitos anos mesmo, não é de desde hoje. Quando a gente se conhece como... Eu diria quase desde 1500, né? Quando Cabral já portou aqui, já trouxe uma dívida fiscal junto com ele e a gente vem lutando com ela. Mas assim, hoje, acho que a gente tem um orçamento que é muito engessado, esse é o nosso principal problema, né? Então, a cada real arrecadado, você já tem um destino certo. Transfere uma parte para estados e municípios, paga aposentadorias, paga salário de funcionalismo público, transfere um pedaço para educação, um pedaço para saúde e praticamente acabou, você não tem dinheiro para mais nada, né? Então, a gente precisa trabalhar sobre esses outros aspectos. A reforma da Previdência foi muito importante, ela talvez não seja a reforma definitiva, no sentido de que é isso mesmo, né? A Previdência é uma questão dinâmica. Na medida em que a população vai envelhecendo, você vai ter outras reformas da Previdência no sentido de aumentar o tempo de contribuição mesmo, mas ela foi muito relevante. E outras reformas precisam ser feitas assim. Por que demora tanto? Porque não são reformas fáceis, né? Então, a reforma administrativa, primeiro demora para ser mandada, né? Eu acho que a gente pode ter uma discussão aí deste governo em si, mas o que acontece? Já tem uma discussão, não pode valer para quem já está aí, só para quem for entrar. Mas tem o judiciário, deveria ficar fora. Mas tem os militares. Então tem uma discussão assim, são grupos muito específicos, muito organizados, que tendem a reclamar, né? E tendem a se organizar melhor do que toda a sociedade, que é quem seria beneficiada por uma reforma administrativa. Então, acho que essa é uma outra reforma muito relevante para mexer nessa questão. Tem uma discussão sobre as transferências constitucionais, sim, é muito importante que a gente desvincule gastos, né? Significa que vai gastar menos em saúde e educação? Provavelmente não, mas significa que a gente vai ter um orçamento do tipo, eu arrecado 100, como é que eu vou gastar esse 100 esse ano e não já ter destino certo para praticamente tudo? Então é isso que a gente precisa mexer, né? Então do lado de pessoal poder demitir, poder ter uma máquina mais eficiente, né? E ter um salário mais compatível. O salário médio do setor, isso não é verdade para todas as carreiras, a gente sabe isso, mas quando a gente olha a média, a gente tem um setor público que o salário médio é maior que o do setor privado. Isso precisa, de alguma forma, ser corrigido. E do outro lado é isso, diminuir as desvinculações para que a gente possa fazer essas discussões todo ano. A reforma tributária, ela é menos para arrecadar mais, ela é mais para a gente ter mais racionalidade, parar de ter que lidar com 27 regimes do ICMS, que é o que a gente faz hoje, né? Todo empresário que lida com vários estados sabe a loucura que é, o time de tax que tem que ter, o tanto de regra que todo dia é colocado em cada lugar, enfim, ter uma coisa mais razoável e racional e mudar um pouco. A gente tem hoje uma tributação muito voltada para o consumo, e isso é regressivo, né? Isso pega os mais pobres, que para quem consumo é a maior parte, né? Tem pouca poupança. Então, a gente tem que também mexer do ponto de vista de justiça social mesmo, ter um sistema tributário menos regressivo em relação ao que a gente tem hoje. Mas ele é muito mais uma reforma para melhorar competitividade do Brasil e produtividade do que efetivamente para aumentar a arrecadação. O nosso esforço tem que ser do lado do gasto, pensando na crise fiscal e nas reformas, né? Agora, Denise, vou explorar um pouco o teu lado economista aqui, né? Como é que explica para a audiência que num ano de pandemia, com o dólar na lua, com o Brasil, com todos esses problemas que a gente sabe, né? Não vou nem entrar em temas polêmicos aqui, de falas de determinado governo, sim ou não. Como que a Bolsa de Valores tem record high? Como que a gente fecha o ano sendo a Bolsa de Valores uma das mais valorizadas ao longo dos últimos 5 anos? E no ano passado mesmo a Bolsa positiva, né? Mesmo ao longo do ano positiva. Para quem comprou ali depois do quinto circuit breaker, aí teve valorização aí de quase que 80% ao longo do ano. Como que a gente explica isso? O investidor estrangeiro olha para o Brasil de maneira diferente quando o assunto é Bolsa? Na verdade, ele tem a questão de, assim, dentre os emergentes, apesar da gente ser complicado, a gente é tão ou um pouquinho menos complicado que outros países, então continuamos sendo uma opção. Depois, acho que assim, tem um ambiente de taxa de juros baixa no mundo inteiro, e aí isso acaba, de alguma forma, beneficiando mesmo a renda variável, né, como opção mesmo de investimento, e isso vale para o Brasil também. Não é à toa que a gente vê o tanto de pessoa física que entrou na Bolsa, ou que de alguma forma entrou em fundos de ações, é porque quando você olha uma taxa de juros 2% ao ano, e ainda que a gente tenha aumento de juros esse ano, vai terminar 3,5% ao ano, ainda é uma taxa muito baixa,
você acaba tendo que diversificar. E dentro do mundo empresas brasileiras, tem algumas, né, nessa linha, os setores são heterogêneos, então tem setores que passaram mais ao largo da pandemia e se beneficiaram, né, minerador, o setor de alimentos, de forma geral, comércio, varejo eletrônico, então, de alguma forma, tem oportunidades também, né, uma grande revolução digital mexendo nas empresas tech, então a gente teve, sim, oportunidades interessantes. Mas acho que o fundamental no mundo de juros tão baixo, a renda variável acaba sendo interessante, acaba sendo uma opção para os investidores institucionais e para os investidores pessoas físicas também. Muito bom saber, porque acho que essa é uma pergunta que muita gente trazia para cá e a gente não sabia responder, né, no longo do período, como é que é, né? O investidor não está conectado na mesma pandemia, mas não, a verdade é que já dizia uma máxima, não vou saber o autor de cabeça, né, mas o dinheiro ele só muda de mão, né? Ele não desaparece, né? Então, você tem lá a cestinha, tem que botar, né, os ovos ali, escolher quais são os ovos, né? Se tem um ovo ali, renda fixa, que está muito ruim, porque a taxa de juros está muito baixa, você tem que pensar um pouquinho em mais risco, obviamente, mas em chances de ter um retorno mais interessante. Muito bom, muito interessante, pessoal. A Denise trouxe muita informação interessante para vocês de perspectiva e tendências econômicas para 2021. Se eu tivesse que fazer um resumão, assim, Denise, para a nossa audiência, benefício para a audiência, então, como é que vocês veem aí 2021 em panorama geral? Qual seria? Então, acho que assim, é um ano de recuperação econômica no mundo e no Brasil. No mundo, acho que você tem uma questão importante aí, Estados Unidos agora, mas de certa forma eu diria que turbina a economia americana e não o oposto, né? Então você tem o mundo em recuperação. Do ponto de vista de mundo, as questões de risco, pandemia, evolução da pandemia é muito importante, né? E Brasil se beneficia por esse crescimento mundial em relação ao ano anterior, né? A gente tem as exportações das nossas commodities aí sendo beneficiadas, mas tem questões domésticas importantes aí para avaliar, né? Estão ligadas à nossa própria política externa, ao isolamento que a gente ficou, então o Brasil pode ser alvo, eventualmente, de medidas restritivas às exportações, por conta de questões ambientais, né, e da própria mudança agora mais rumo ao multilateralismo, e a gente tem ficando um pouco mais isolado, e do ponto de vista doméstico, é a questão das reformas, sim, a gente pode ter um ano mais paralisado, outras agendas entrarem, por exemplo, voto em papel, ou outras quitais ali entrarem e, no fundo, atrapalharem a pauta de reformas, e a gente tem a questão fiscal como uma questão bastante séria, né? Cumprir o teto não é um desafio fácil, é um desafio que bem complicado para o governo, que significa não fazer uma ampliação do programa, não fazer nenhuma mudança, né? Ficar com Bolsa Família, ou turbinar um pouquinho Bolsa Família, mas não ter nenhum outro programa mais extensivo aí de auxílio às famílias, contingenciar, privatizar e aprovar pelo menos a PEC emergencial. Não é fácil, acho que é um desafio grande. Nesse contexto, a gente cresce moderadamente esse ano, com os setores mais ligados aí aos mais afetados diretamente pela pandemia, aí, que é o setor de serviços, crescendo lentamente, mas principalmente a partir do segundo semestre. Muito bom, muito obrigado. Bom, Denise, se me permite, antes da gente encerrar aqui, né, eu queria mostrar o seu perfil aqui, pessoal que não te segue, seguindo o LinkedIn, então vou pedir para a produção aí para a gente jogar a telinha aí, por favor. Produção, só tira aqui, ó, cadê? O overlay aqui, deixa eu pôr aqui. Pessoal, vou subir, perdão, eu que fiz besteira aqui, cliquei na aba errada, vamos lá. Bom, aqui, ó, gente, quem não segue a Denise, só procurar aí a Denise de Pascoal no LinkedIn, tá lá, já siga a Denise, ela compartilha bastante coisa bacana, só encontrar o perfil dela lá para seguir. E o site da Tendências eu já mostrei aqui, né? Então você vai entrar lá no tendências.com.br para poder acompanhar o trabalho da Tendências. Deixa eu aproveitar, Denise, para divulgar as próximas lives aqui, antes da gente fazer passar para a última pergunta, né? Dia 13 de janeiro, aqui às 11h30 da manhã, eu vou estar recebendo o queridíssimo Alberto Lopes, ele que é sócio da Revelo, né? E numa live especial, a primeira live do Intox Digital do ano, que é oferecido pela Verity, grande parceira do canal, e tem rosto novo aqui no Intox, a Flaviana Rampini, que ela que é Agile Coach da Verity, vai estar apresentando junto comigo, né? Na verdade, vai ser o host junto comigo desse bate-papo. E no dia 14 de janeiro, 11h30 da manhã,
a gente recebe o queridíssimo Cláudio Lorenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein. A gente vai falar de como manter a previsibilidade em empresas imprevisíveis na visão, né? O presidente do Conselho de um dos principais hospitais do Brasil. E também, mais uma vez, rostinho novo aqui no Intox, né? Esse que vai ser um Intox CEO com a Mariana Koyanagi, né? Head de Procurement da Cushman Wakefield, muito conhecida aqui do Intox, né? A Mari, que também é do Procurement Club, conhecida da Denise também, vai estar aqui com a gente, né? Na quinta-feira. Então não percam, pessoal, essas próximas lives vão ser bem bacana. A gente começando 2021 aí com o pé direito, só nome de peso aqui no Intox. Denise, quando você não está estudando todo o mercado, fazendo essas macro, e a Denise de final de semana, o que você faz? Assim, quais são os hobbies? Se você quiser dar dica para as pessoas, né, que estão assistindo a live, que querem entrar nesse mercado, quais seriam, né? Que tipo de profissional busca esse mercado de análise? É só economista ou não? Né? Tem outros perfis? Como é que funciona? Tá, eu acho que assim, tem um mercado de economistas é muito amplo, né? Na tendência, especificamente, a gente precisa de alguém formado em economia, né? Porque, no fundo, a gente usa a teoria econômica como um instrumental básico aí dia a dia, mas tem também gente de administração com a gente, então tem outras formações, sim, é um time formado, tem cientista político lá na Tendências, porque é bem importante, então é um time formado fundamentalmente por economistas, mas a gente tem outras formações. Eu, ultimamente, no fim de semana, não tenho feito nada, tenho ficado em casa, né, no último ano, mas, enfim, eu gosto muito da vida cultural de São Paulo, então sou meio rata de museu e adoro ler. Então, quando eu não estou com o livro na mão, eu estou passeando pela cidade. Eu diria que ano passado eu fiquei mais com o livro na mão. Muito bom. Obrigado, Denise. Obrigado pela participação. Queria deixar aqui em nome do Intox, então abrimos com o pé direito aqui, né? Primeira live de 2021 aqui com a Denise de Pascoal, fundadora e diretora comercial da Tendências Consultoria. A gente falou de todas as perspectivas e tendências econômicas para 2021. Queria pedir a todos que participaram da live, não esqueça de compartilhar a live, de deixar o seu like aí. Também deixe seu comentário, quem gostou. A gente vai passar alguns comentários aqui no vídeo final de encerramento. Denise, de coração, muito obrigado, né? Depois, mais para frente, trazemos você de volta aqui, vamos ver se essas tendências todas se concretizaram e falar um pouquinho também de metade de 2021, falar de 2022 mais para frente aqui. Combinado. Feliz ano novo aí para todo mundo. Obrigada pelo convite, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês, começando o ano aí com o pé direito. E aí vamos nos falando aí ao longo do ano. Estou à disposição. Quem precisar, tiver dúvidas, fica à vontade, me procura que a gente conversa. Muito bom. Muito obrigado. Então, Denise, obrigado a todos que participaram da nossa live. Até a nossa próxima live agora, pessoal, quarta-feira, 11h30. Um grande abraço a todos. Valeu! Tchau, tchau.